Olá a todos novamente. Vamos aqui ver um pouco sobre destilação, principalmente as colunas de destilação. Então, uma definição aqui, você acha ela em livros de operações unitárias, tem esse material, né? A destilação, então, é a separação, né, de uma mistura, é um componente que vai estar mais volátil numa fase, tá? Então, ambos estão líquidos, então o mais volátil separa e vai haver uma fase vapor e outra fase líquida. A fase vapor tem uma maior concentração desse componente mais volátil e a fase líquida vai ter uma menor concentração, então vai haver uma separação entre eles, tá? Então são pelo menos duas misturas, né? Então uma solução pelo menos binária, tá? Então água, metanol é usado aí, por exemplo, separação ou metanol ou etanol, né? Do produção do biodiesel, tá? Então eu tenho uma temperatura, eu vou aumentando a temperatura. Aqui é uma curva que a gente vai entender facilmente. Se eu tiver 100% do mais volátil, observa que numa temperatura mais baixa ele evapora. Se eu tiver 100% do menos volátil, então por exemplo aqui o metanol e aqui a água, ele evapora aqui, tá? Então essa região aqui embaixo é líquido, tá? Se eu tiver uma concentração diferente, então em geral a gente trabalha com sempre essas concentrações, né, em mols, molares. Então X é a concentração de líquido molar e Y é a concentração na fase gasosa do mais volátil, ambos, né, do mais volátil. Então eu vou aumentando a temperatura quando eu atingir uma concentração intermediária entre 0 e 100%, eu atingi o ponto de bolha, formou a primeira bolha. Então eu já sei que essa linha, né, linha do ponto de bolha, né, ou curva do ponto de bolha. Aí eu continuo aquecendo, vai haver uma fase líquida e uma fase gasosa. Eu observo, né, aqui, ó, a fase líquida vai ter uma concentração aqui, ó, X do líquido. A fase gasosa, se eu passar uma reta, vai estar para cá, vai ter uma concentração na fase gasosa, né, maior na fase gasosa. Se eu continuar aquecendo, essa fase gasosa vai diminuir a concentração, porque está aumentando a evaporação do menos volátil, e a fase líquida está, né, diminuindo sua concentração. Aí eu continuo aquecendo até atingir aí um processo inverso, né, o ponto, né, de orvalho. Se eu tiver aqui, né, somente gás, né, na fase gasosa, ele cria o ponto de orvalho. Então aqui a curva do ponto de orvalho, aqui a curva do ponto de líquido, né? Conhecendo, né, a relação de pressão e temperatura de saturação de cada um deles, né, eu consigo construir esse diagrama fácil usando software, né, como ES, tá? Então aqui dentro eu tenho uma mistura. Então, por exemplo, né, a pressão parcial depende da temperatura, então a pressão de cada substância, isso na fase líquida, tá? E eu posso aí determinar a minha concentração do mais volátil do líquido. E o Y, eu relaciono ele pela lei de Raoult, tem umas deduções, né, aí, regra do braço, mas eu consigo determinar essa concentração dele na fase gasosa através da concentração na fase líquida, né? Aqui a pressão total e aqui a pressão parcial do mais volátil, que depende da temperatura, certo? Por exemplo, a água, a pressão atmosférica, né, ou a temperatura de 100 graus Celsius, a pressão atmosférica ela muda de fase. Se eu diminuir, né, essa pressão, tá, então eu vou ter uma temperatura menor aí, consigo fazer uma evaporação menor, tá, a uma temperatura menor. Aqui vamos ver, né, então, se eu somar, se o líquido for ideal, somar as duas pressões, eu vou ter a pressão total, né? Existem soluções não ideais, que eu não vou abordar, né? Então vou fazer algumas considerações mais simples, tá? Então, um exemplo aqui, benzeno e tolueno. Eu estou aumentando a temperatura, eu sei aqui a pressão, né, de saturação do benzeno e do tolueno. Né? A primeira coisa eu tenho que definir o mais volátil, quem é o A, e o menos volátil é o B. Né? Então, observa aqui, ó, 760 milímetros de Hg é a pressão atmosférica. O benzeno muda de fase a 80 graus Celsius. Já quando eu vejo 760, o tolueno vai mudar de fase a 1000 a 110 graus Celsius. Ou seja, o benzeno muda de fase mais fácil, né? Então, se eu olhar aqui, ó, o benzeno, então, o diagrama pressão-temperatura, né? Na mesma pressão de 760, o benzeno, né? Ele muda de fase
era 80,4 graus Celsius aqui. Já o tolueno era 110, né? Então, benzeno é o mais volátil em relação ao tolueno, ok? Aí eu também posso fazer uma consideração inversa, sem definir a pressão, mas definir, no caso, a temperatura. Quem tem a maior pressão de saturação vai ser o mais volátil. Qual o sentido? Ele precisa de uma maior pressão, né, para manter ele, né, como líquido e vapor ali nas condições, né, de equilíbrio de líquido e vapor, né? E o outro já vaporiza muito mais fácil, né? Então, mais volátil que tem a maior pressão ou a menor temperatura, né, em relação ao outro, tá? Então, voltando aqui ao nosso material. Então, através de pressão, né, saturação em função da temperatura, eu consigo definir aí, conhecendo a pressão total, minha concentração na fase líquida, tá, e minha concentração na fase gasosa aqui, tá? Para pressão, eu vou fazer o meu processo, eu tenho que definir 760 milímetros de Hg, que seria uma pressão atmosférica. Aí X e Y é comum trabalhar com esses gráficos, essa linha aqui, ó, Y, né, a fração molar na fase gasosa, X a fração molar na fase líquida, tá? Então, trabalha-se muito com esse gráfico aqui. E faz uma reta de 45 graus, né, só para ter uma noção aqui, ok? Então, aqui eu tenho fase líquida, né, aqui concentração na fase gasosa, tá? Se eu não tiver, né, um software que me indique, eu posso definir, né, essa pressão de saturação em função da temperatura ou vice-versa pela equação Antoine, né, muito usado aí, só tem que tomar muito cuidado qual é a unidade de pressão e unidade de temperatura, tá? Isso é algo muito importante que os alunos às vezes esquecem, tá? Tem valores então metanol, etanol, benzeno, tolueno, em geral muitos softwares já tem, né, como o ES. Mas, por exemplo, a glicerina, glicerol, né, não tem no ES, então eu teria que buscar uma equação de Antoine aí, tá? Sempre trabalhando nas mesmas unidades. Então, faz alguns exemplos dessa aplicação. Ok, então tem um diagrama temperatura X e Y, ou Y por X, né, que é mais usual trabalhar. E existe mistura só para conhecimento azeotrópicas, ou seja, ele não tem um diagrama bonitinho parecendo uma folha. O que acontece nesse ponto aqui azeotrópico? Isso daqui é um problema. Significa que tanto o mais volátil e menos volátil evapora nessa mesma concentração. Ou seja, se eu tenho um processo embatelado, ele começa a caminhar, quando atingir esse ponto, evapora os dois. Ou seja, estraga todo o meu processo de separação. Então, não é interessante atingir esses pontos. Eu tenho que sempre evitar esses pontos se a mistura for azeotrópica, né? Só essa observação, né, para passar aí. Ok? Aí uma característica, volatilidade, né? Tem um trabalho bem interessante, que foi uma tese de mestrado, né, do Eli Aguilar, né, que é modelagem térmica de uma coluna de destilação de água amônia, tá? Foi lá da Poli da USP, né, em 2010. Então ele fala ali volatilidade, anotei aqui para a gente não perder muito tempo, página 66, né? Então aqui, ó, volatilidade, é a razão, tá, entre o equilíbrio dos componentes de uma mistura. Ela pode ser definida aqui, né? Se eu olhar nesse material que eu tenho aqui, ó, é a pressão parcial vezes a concentração na fase líquida. Lembra? X é a concentração molar na fase líquida. Isso é volatilidade. Mas o mais importante é a volatilidade relativa, né? Que é uma relação da volatilidade entre os dois componentes, mais volátil e menos volátil. Vai ser, né, a volatilidade do componente A pela volatilidade do componente B. Tá? Ele é um indicador de quão mais fácil é a separação entre eles, né? Então aqui o Eli comenta: a volatilidade relativa é uma medida da facilidade da separação da destilação. Tá? Quanto mais volátil, né, maior a volatilidade relativa, mais separado ele tem essas curvas. Ou seja, né, eu consigo separar quase toda o mais volátil do menos volátil ali com baixas temperaturas. Tá? Então aqui o alfa, que é essa volatilidade relativa, né, para 2 aqui, para 10, para 80, né? Na prática, o problema é que essa volatilidade, ela não é volatilidade relativa, ela não é constante, tá? Ok, então dá para fazer uma mistura de duas substâncias e calcular essa volatilidade relativa, né?
Seria interessante software que tem propriedades de substâncias reais, tá? Então, eu consigo definir aí qual é essa volatilidade relativa em cada ponto de concentrações X, né, e Y de A e B, tá? Por exemplo, se eu achei o X de A, X, concentração do mais volátil, né, 10%, 0,1 do mol, qual vai ser, né, o X de B? Vai ser a diferença, né, 0,9, ok? Mesma coisa, né, a fração na fase gasosa. XA é 0,4, né? YA é 0,4, YB é 0,6, tá? Então, através, né, desse X, né, e Y, já eu consigo achar, né, essa volatilidade relativa aí de duas substâncias, ok? Aqui outro exemplo com heptano, tá? Onde ele dá aí novamente, né, pressões, né, de saturação em função da temperatura, né? Já verifico, ó, o mais volátil aqui, né, é o heptano, e o octano é menos volátil. Ele tem uma maior pressão para a mesma temperatura, né? Então ele precisa de uma maior pressão para evitar, né, que ele evapore. Tá? Ok. Então esse é o mais volátil. Então ele pede um exemplo para construir aqui, né, gráficos, né, usando aquelas equações de x e y. É bem fácil calcular a concentração na fase líquida gasosa, né, e a volatilidade relativa aí, né. Aí você percebe que essa volatilidade não é constante. Então, se eu tiver multicomponentes, ou seja, mais do que uma substância binária, né, por exemplo, 3, 4 componentes, como é que eu vou definir aqui se eu atingir meu ponto de bolha, né, ou ponto de orvalho? Então, no ponto de bolha, lembra que ele vai subindo, ele continua com a mesma concentração, né? Então, meu produto tem uma propriedade que é coeficiente de distribuição, né? O produto do coeficiente de distribuição vezes a concentração Z de cada substância, né, eles são iguais, né? Então o produto fica igual a 1 quando eu atingo o meu ponto de bolha, né? Se ele é maior que 1, ele está acima do ponto de bolha. Se ele é menor do que 1, ele está abaixo do ponto de bolha, ou seja, só líquido, né? E agora tem outra curva, né? Então, além da curva de bolha, tem a curva de orvalho. Na curva de orvalho é a razão entre eles, né? Então, razão entre eles, que seria Z, né? Opa, aqui, né? Z sobre K, né? Lembra, Z é a concentração e K aqui é constante, coeficiente de distribuição. A razão entre eles é 1 no ponto de orvalho, né? Se ele for maior que 1, ele está abaixo da pressão de orvalho, né? O que isso significa? Ele está numa mistura de líquido e vapor, né? Se ele for menor que 1, aí deu uma invertida, ele está acima, então é um vapor superaquecido, só vapor aí. Então aqui como é que eu determino esse caso? Então existem tabelas, né, onde eu entro com pressão, temperatura e vou achar esses coeficientes de distribuição, né, de cada substância, tá? Então aqui tem um exemplo, mas eu quis mostrar, né, eu tenho a pressão em PSI, tá, e a temperatura em Fahrenheit aqui. Então esse exemplo tem uma temperatura de 120 e 300 PSI, né, e eu acho as concentrações das substâncias. Então vamos dar uma olhada aqui. Então eu tenho etano, propano e N-butano a 120 Fahrenheit e 300 PSI, isso, né? A composição de cada um deles, lembrando, sempre molar, né? 0,4, 0,3 do propano e 0,3 do N-butano, né? Então, etano, propano e butano, nessas condições na curva, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Procurar aqui, etano, propano, deixa eu aumentar ele aqui, ó. Etano, ele aqui, ó. Então tá em torno de 3,5, né? Etano, propano, butano, né? Então vai pegando essas constantes aqui. Deixa eu voltar a diminuir. Tá aqui mais curvas com mais temperaturas, né, menores aí. Então peguei os Ks aí, tá? Para essa temperatura. Então eu faço o produto e verifico, olha, ele está acima de 1. Então ele está acima, né, da minha curva, né, do meu ponto de bolha. Tá? Aí depois eu faço a razão, né, do coeficiente
da concentração pelo coeficiente e verifico deu maior que 1. Então, maior que 1 é invertida. Então, ele está abaixo, né, da minha curva de orvalho. Tá? Então, é uma mistura de líquido e vapor. Aqui é um outro exercício invertido, né? No caso, ele quer saber o ponto de bolha e o ponto de orvalho, eu tenho que ficar chutando a temperatura, né, até atingir o ponto de bolha. Então, assumir aqui. Tá? Então, mudou a pressão de 300 para 250, né? Então, determinou esse valor, o produto dele é bem uma média ponderada aqui, né? Deu maior que 1 para 120, então tem que estar menor. Fez para 70, né? Então ficou menor. Então está entre 120 e 70, né? Esse somatório dos produtos deles aí, né? Aí pegou outras temperaturas, né? E quando não tiver mais precisão, você pode fazer uma interpolação, em torno de 102, tá? E o ponto de orvalho é a razão deles, né? Novamente vai chutar uma temperatura, então deu maior que 1, então é uma mistura, né? E o outro deu menor que 1, é superaquecido, né? Então aqui para 120, Fahrenheit 170, então está entre eles aí, interpola 168 aí, tá? Então aqui, né, começa mais o que nos interessa, né? Então o método de destilação, existe uma destilação simples, né, e uma destilação com retificação. Essa destilação simples é um único processo de destilação, tá? A gente não vai focar tanto nela, mas basicamente balanços de massa, que engenharia, né? Balanço de massa, balanço de espécie química, né? E balanço de energia, né? Você consegue resolver aí essa destilação simples aí. Então eu tenho uma solução pressurizada, ela é aquecida, pode ter uma mudança de fase aqui ou não, pode ter título ou não. Aí quando eu passo na expansão, eu reduzo a pressão. Então uma parte evapora e outra parte permanece líquida. Tá? Então é muito comum dizer, olha, essas fases aqui, né, a fase gasosa e a fase líquida, tá? Então, por exemplo, água, metanol, né? Então vai ter uma maior concentração de metanol aqui e uma menor concentração de metanol aqui, tá? Então elas costumam estar em equilíbrio térmico. Então eu vou dizer, ó, a alimentação, né? Então tem algumas, balanço de massa, né? A alimentação vai ser igual ao somatório das partes vapor e líquido. E outra, o metanol que está nessa alimentação vai ser o metanol que sai no vapor e no líquido, né? E outra, a entalpia de entrada, mais, né? Eu posso abordar aqui ou aqui, né? Então aqui não recebeu calor, então a entalpia dessa solução aqui, com título ou não, vezes a massa dela vai ser igual à entalpia da fase gasosa nessa concentração e nessa temperatura e nessa pressão, mais a massa do líquido vezes essa entalpia. Então dá para resolver bem isso aí, tá? Esse processo de destilação. Tem aí várias deduções, né? Não vou ficar tão focado nessas deduções, mas então, mais para frente eu queria mostrar aqui, né? Ele faz umas curvas, né? E faz um exemplo aí. Então, ele tem uma vazão de alimentação, observa que está por quilomol por hora dessa mistura, com eteno e octano aí, ok. Sofre uma destilação flash, tá? Aí uma outra característica, né? Então, na pressão de 200 psi 100 Fahrenheit, né? Então, o eteno nessa pressão, nessa temperatura, tá? O coeficiente de distribuição é 4,7 e do octano é 0,008, né? Tá? Lembra aí, né? Esse K, nessa constante de equilíbrio, ele é a fração gasosa, né, pela fração líquida, ou seja, né, esse coeficiente de distribuição, vamos voltar aqui para ver o K aqui, acho que eu passei um pouquinho direto, mas é interessante a gente voltar. O K, né, isso, é a fração gasosa vezes esse Z, que seria a concentração na fase líquida, tá? Então, se eu tiver um K muito alto, né, ele está na fase gasosa aí, ok? Estando na fase gasosa, né, então tendo um maior K, ele é mais volátil, tá? Intuitivamente eu consigo perceber isso. E esse do octano K ele é menor, ele é o menos volátil. Então o eteno é mais volátil em relação ao octano, tá? E essa mistura é meio a meio, tá? A gente vai fazer aí uma destilação flash, tá? Se tiver softwares, às vezes você consegue achar a entalpia de cada um deles aí, né? Então consegue achar a entalpia da mistura,
Tá? O problema é quando essas misturas não são ideais, né? Você não consegue fazer pelas médias ponderadas da vazão mássica ou da vazão molar. Tá? Então ele consegue determinar, mas é uma destilação bem simples. Outra destilação também que ele fala dessa flash, né, um método gráfico. Aqui, ó, o balanço de massa. Toda alimentação, a massa de alimentação vai ser igual à massa de vapor e de líquido. Balanço de massa. Balanço de espécie química. Simplesmente mais volátil que entrou, né, na alimentação vai ser o mais volátil, a quantidade de volátil que saiu pelo líquido e pelo vapor. É bem simples aí, né? Só faltou, né, a energia aí, tá? Então, mostra aí também esse método de flash, faz uma representação dele aí, tá? Uma característica, esse F aqui, ó, fração da alimentação que se vaporizou, né? Ele faz tudo em função do F, mas esses exercícios são bem simples, tá? Tendo condições de calcular esses balanços, né, essas entalpias dele, são bem tranquilos. F é a fração de alimentação que vaporiza. A gente vai usar esse F para uma destilação diferencial. Tá? Então faz um exemplo com ele aí, acha uma curva de alimentação, a gente vai ver mais aprofundado, tá, na destilação diferencial. Pronto, essa que eu queria, que ela é mais complexa. Então quando eu tenho aí vários processos, né, o processo de destilação mais difícil, eu vou fazer em vários estágios. Então ela é apropriada em destilações comerciais, né? O que é embatelada? Quando ela não é contínua, não tem massa entrando e massa saindo continuamente. Eu faço ela, paro, lavo todo o meu equipamento, ok? Então, indústrias alimentícias, tá? Por exemplo, biodiesel também. Tá? Então, pode ser apreciado, é um método muito utilizado para compostos serem separados com volatilidade muito diferentes, ok? Então eu tenho uma volatilidade relativa alta, então são bons, né, para essas condições. Então eu tenho aqui uma alimentação e na coluna tem vários pratos. Eu preciso entender o que acontece nos pratos aqui, ó, tá? Eu vou ter um vapor saindo por cima. Observa aqui que eu vou ter um condensador, ou seja, eu vou condensar todo o meu vapor, então ele tem que estar abaixo, né, da temperatura de orvalho, não. Opa, em cima de orvalho, né, de bolha, né? Para quê? Para eu ter líquido saindo em topo e parte desse líquido eu retorno. Então esse líquido vai em contracorrente aqui na minha seção de retificação, tá? E, né, aqui embaixo onde alimenta, né, tem uma parte do vapor que pode subir e outra parte do líquido que vai descer. Então eu tenho o líquido que está descendo, que vem da alimentação, mais o líquido que veio da minha seção de retificação, tá? E ele vai nessa seção que ele chama de dessorção, mas também é chamado de esgotamento. Chegou aqui embaixo o líquido todo descendo, o que acontece? Eu tenho que fornecer energia para gerar vapor, né? Então, opa, ele entra líquido aqui, gera vapor, uma parte do vapor sobe, tá? E outra parte do líquido eu retiro aqui. Observa que eu vou querer líquido nessa concentração, uma vazão, né? E aí o vapor vai subindo em contracorrente. Nos pratos, o que acontece, né? Esse desenho não ficou legal, mas vai ter uma solução de líquido descendo, né? E vapor subindo. Então é todo perfurado esses pratos, vapor subindo, né? Atravessando ele. Então este meu prato N, tem o prato de baixo N mais 1, o prato de cima N menos 1, né? Ele recebe vapor do N menos 1, né? E vapor sai dele do N, né? Líquido sai dele, né? E vem da outra solução do N menos 1, tá? Então eu vou fazer aí, né? Observe que cada um deles vai ter uma temperatura, né? Então eu tenho aí concentrações, né, líquido e vapor aqui, outro prato, vai sair um líquido aqui, tá? Só que é mais usual, né, trabalhar aí com concentração Y e X aí, nesses gráficos, ok? Então aqui eu consigo fazer, né? Opa, aqui fica legal para ver, ó. No meu prato. Então eu tenho um vapor N subindo, escoando por esses pratos que são perfurados e vem o N-1 líquido do prato de cima, né, que vai cruzar com eles, tá? Observa que o vapor, né, quando ele atinge aqui esse prato de cima, ele vai
conseguir evaporar partes, né, da minha substância mais volátil. Então ele vai diminuir a concentração do líquido, tá? E o vapor vai aumentar a concentração dele, sempre do mais volátil, né? Então a tendência do vapor é aumentar a concentração e do líquido, conforme vai descendo, diminuir a sua concentração do mais volátil, tá? Então é assim que funciona, ok? Então é simplesmente uma troca de massa e uma troca de energia, né, entre eles, tá? Onde eu forneço energia? Lá no meu condensador e no meu gerador de vapor aqui. Aqui eu forneço energia, né, na minha coluna de retificação, tá? Deixa eu ver aqui. Então nessa dissertação do Eli aqui, né, ele mostra também, opa, página 65 aqui, ó. Isso, eu também posso fazer umas representações aqui da fração mássica e do líquido e do vapor. Posso até trabalhar com mássica aqui, tá? E também posso cruzar as entalpias. Então eu tenho uma entalpia do ponto de orvalho, né? E a entalpia no ponto de bolha aqui. Tá? Então aqui está a mistura entre eles. É bem interessante porque eu consigo definir aí alguns outros parâmetros, né? Quando eu trabalho com esses gráficos de entalpia e as frações, tá? Vamos para 7.5 aqui. Então aqui eu queria mostrar, né? Essa é uma razão de recirculação. Vamos ver mais para frente ali. Então a recirculação significa, olha, a massa que retorna, qual é a massa que retorna? Pela massa que saiu do destilado lá em cima, né? É um parâmetro importante, né? Aqui, ó. Então a massa que retorna aqui embaixo, né? Esse LA aqui do líquido que retorna pelo líquido que sai aqui. Então significa um coeficiente de refluxo ou de recirculação aqui. É um parâmetro bastante usado para eu garantir que eu tenho o líquido descendo aqui, tá? Ok, então tem um outro parâmetro bem interessante aqui, página 100, né, da dissertação do Eli, né? Dissertação muito boa, tem várias, ele explica um pouco mais, que é a minha eficiência, né, do ponto. Então ele fala, olha, eu tenho, né, que é a eficiência do ponto? A minha concentração do vapor naquele prato, né, pelo vapor do prato, né, de cima aqui, ó. Então, opa, vamos entender isso, né? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Então a concentração do vapor nesse prato pela concentração, né, do vapor no prato de cima aqui, ó. Então o vapor que veio, desculpa, do prato de baixo, né? Então do prato pelo prato, né? De cima não, mas é o prato de baixo. Então, lembra que no vapor sempre vai aumentar a concentração. Então, essa concentração menos a de baixo, né? Então, quanto aumentou essa concentração, tá? Aí, dividido pela concentração do vapor num prato teórico, né? Menos a mesma concentração do vapor no prato de baixo, tá? Então, essa concentração real, menos essa concentração, ambos na fase vapor, por essa concentração teórica, né? Por essa concentração, menos essa daqui, dividido. O que significa essa teórica? Essa concentração teórica aqui significa, olha, o vapor daqui de baixo veio, teve tempo de entrar em equilíbrio com essa solução de líquido aqui, tá? Então, equilíbrio não é equilíbrio de concentração, é equilíbrio térmico. Então, a temperatura que vai sair esse líquido aqui fica na mesma temperatura que sai esse vapor aqui, tá? Então ele teve tempo suficiente e essa concentração fica bem alta, né? Então ele atingiu o mesmo equilíbrio. Na prática ele não consegue atingir, não tem um tempo suficiente de contato entre essa fase gasosa e a fase líquida, né? Então existe, né, softwares que trabalham com destilação, antigamente o High-Seas, hoje em dia ele parou de funcionar, né? Mas ele já tem internamente valores de eficiência, né, nesses pratos. São segredos comerciais, a prática é isso, né? Então ele coloca essas eficiências de ponto a ponto, né? E ele consegue verificar o número de pratos reais, se aproxima bem do real, né? Consegue ter boas previsões aí, tá? Então aqui, ó, balanço, ele fala balanço de massa, balanço do condensador, né? Ele faz vários balanços, tem hora que ele faz balanço só no condensador, ou só na caldeira, ou balanço global, né? Tá? Então ele faz todos esses balanços. Então, ó, na seção de retificação, né,
que é acima da alimentação, ele inclui todos os pratos acima da alimentação até o retificador aí, tá? Então, ele faz um balanço, vai definir aí umas linhas de vapor aí, tá? Então, e aqui ele consegue definir essa linha de operação de retificação. A gente vai usar depois essas linhas, né? Então, tem uma equação 8. E a seção de dessorção ou esgotamento, que também é chamado, né? Ele pega de alimentação para baixo, né? Pegando aí o gerador de vapor aí. Então, ele consegue determinar aí como varia a concentração nessa linha de operação de dessorção, né? Então, a gente vai precisar dessas linhas de operação de retificação e de esgotamento, né? Ou dessorção, tá? Para fazer uma previsão de quantos pratos eu preciso, né? Que é um modelo de McCabe-Thiele, tá? Esse é um método usado, tá? Então, esse método está dizendo, olha, o estudo da retificação pelo método de McCabe-Thiele, está aqui, ó. Quando as linhas de operação representadas pela curva 8 e 9 são traçadas em um diagrama, né? E eu tenho também a curva de equilíbrio, que eu consigo montar ela em função das pressões de saturação, né? Variando com a temperatura, tá? Aquele x e y lá do começo, tá? Aí eu monto essas três curvas, e aí eu consigo prever, saber quantos pratos eu tenho, tá? E consigo ter uma boa noção de energia, né? Gerada ali no condensador, quanto que eu tenho que retirar de frio, né? E quanto que eu tenho que fornecer de calor ali, tá? No gerador de vapor. Então aqui está uma razão de refluxo ali, né? Então a massa de líquido, né, que está retornando, né, e o destilado que eu tirei aí, tá? Ok. Vou mostrar aqui no ELI, né? Ele mostra, então, só lembrar aqui, página 7582, então, 75, razão de recirculação, ok, ele informou que era, e 82, então existe, né, através desses métodos gráficos, que ele já mostrou aqui. Então, lembra dos métodos gráficos, vou voltar aqui. Isso, os métodos gráficos são interessantes, né? Quando eu monto essas curvas de entalpia com a concentração, então tá aqui, ó. Tá? Concentração, aqui entalpia, concentração, no caso, lembra, né? X seria a concentração do líquido e a concentração do vapor a gente chama de Y, né? Não está muito correta essa representação dele aqui, né? Então, x e y aqui embaixo, eu vou conseguir prever aqui em relação ao número de pratos, né? Saber quanto de calor que eu tenho que fornecer nesse gerador de vapor aqui, seria, né, esse calor específico aqui ligando os pratos, tá? A mesma coisa na seção de retificação, então ligando todos eles, tem uma linha de operação quando eu ligo esse aqui, o calor do gerador com o calor retirado no condensador, né? São essas linhas aqui. Eu acho que, peraí, acho que está mais para cima. Eu acabei passando. Esse é só do retificador, mais para cima, um pouquinho aqui, ó, né? Então, tudo depende qual é a concentração, né, de vapor que eu quero, lá em cima do mais volátil que eu desejo, o número de pratos. Quando eu vou ligando esses pratos, tendo um diagrama entalpia, concentração X e Y aqui, né, sabendo aqui qual é a minha razão de recirculação, eu consigo, né, definir aí qual é a quantidade de calor que eu tenho que retirar, né. E igualando depois essa curva, né, então foi essas curvas aqui, né, para definir o calor tanto, né, retirado no meu condensador e o calor fornecido no gerador de vapor, né, essas curvas vão tendendo a criar uma curva de operação, ligando entre eles aí, ó, tá? Então essa curva de operação aqui é importante, né, que eu posso tirar outros parâmetros dele como razão de refluxo mínimo, né, isto aqui, ó, refluxo mínimo, e tem outro parâmetro que seria, olha, qual é o mínimo refluxo que eu preciso para garantir aquela operação, né, e número de pratos infinitos para não ter esse refluxo, né? Porque na prática esse refluxo significa que eu vou ter que gastar mais energia no meu gerador de vapor, mas ele é necessário, tá?
E o número de pratos infinitos é impossível, ele vai ficar muito grande essa minha coluna de retificação, e aí eu não preciso de refluxo, né? Na prática não funciona assim, tá? Então, retornando para esse material aqui, né? Então, eu fiz essas linhas de operação de retificação e linha de operação, né, de dessorção. Agora eu preciso definir qual é a minha linha do prato. Então, existem algumas condições aqui, ó. Esse prato de alimentação, ele pode ser um líquido subresfriado e todo o líquido vai descer, certo? Ele pode ser um líquido saturado. Então, F, né, ele define o F, deixa eu lembrar aqui, é isso, o F está aqui embaixo, né? Então, são 5 casos. Esse F é definido como moles de vapor, né, que foi evaporado, né, em relação a moles que entrou na alimentação. Então, se ele é líquido subresfriado, esse F é negativo. Significa, olha, o vapor que subiu, ele até condensou, né? Aqui ele não condensou nada, tá? Porque ele está saturado, é um líquido saturado aqui. Aqui é uma mistura de líquido e vapor, então uma parte dele evapora, então ele vai ter uma parte, né, de F de 0 a 1. Agora, se ele for vapor saturado entrando aqui, aí ele evapora, né, toda essa vazão, então F é igual a 1. Né? Lembra, razão, moles que evaporou pelos moles que entrou aqui na alimentação F. E um vapor superaquecido, e aí ele vai ter um F maior que 1. Então, essas 5 condições aqui da alimentação, tá, vai definir aí como é que vai ser, né, essa curva da alimentação. E tudo em função desse F. Tá? Ok. Então, para a construção, né, então, dessa linha do F, então ele mostra ali uma dedução, não vai entrar muito preocupado com a dedução dela, mas ele vai dizer assim, olha, esse F, se ele está entrando um líquido saturado, né, eu vou jogar ele bem para cima da curva para esse líquido escoar, tá, na minha coluna. Se ele for um vapor saturado, eu vou jogar ele mais para baixo, né, então F igual a 1, para esse vapor, né, ir subindo, percolando, né, e evaporando aí o mais volátil. Né. Se ele for líquido e vapor ou mistura, então ele vai ter valores de 0 a 1, tá? Então aqui líquido subresfriado eu jogo ele mais para cima e vapor superaquecido eu jogo ele mais para baixo. Essa é a ideia. Tá? Então se for líquido subresfriado SF, né, tem aí um parâmetro que é a quantidade de calor que eu preciso para saturar ele, mais entalpia de vaporização para achar esse F negativo. Tá? Ok, então vamos ver aí. Então eu tenho que entender isso daqui. Tá? Parece um pouquinho complicado, mas vamos ver a aplicação. Então, eu tenho uma curva de equilíbrio, a primeira coisa eu monto ela. Depois eu vou montar uma linha de retificação, né? Depois uma linha de baixo de dessorção e esgotamento. Tá? A minha alimentação vai cruzar, então nessa linha aqui de baixo de retificação, vai cruzar a alimentação e a linha de esgotamento. Tá? Então, primeira linha eu tenho, segunda linha, né? Essa de 45 já está aí. Segunda linha de retificação eu coloco, né? Terceira linha eu coloco a alimentação e depois faço a de dessorção. Tá? Ok. Aí tem um exemplo aí. Vamos aí. Então, agora é a parte principal, né, da nossa aplicação. Então, eu tenho uma coluna, né, de fracionamento, de retificação, que é projetada para separar, né, 30 toneladas por hora da mistura de 40% de benzeno e 60% de tolueno. Ok. Tá? O produto de topo, que sai lá em cima, deve ter 97% do benzeno. Então, o produto de topo é o mais volátil, né? Então, o benzeno tem que ser o mais volátil. E o produto de fundo, né, vai ter 93% do tolueno. Lembra que a gente não fica falando concentração de benzeno e concentração de tolueno, concentração do mais volátil, que é o benzeno. Tá? Então, esse 93% aqui de benzeno, e em vez de 93% do tolueno, ele vai ter 7% do benzeno saindo por baixo. Essas porcentagens são em peso ou massa, tá? A gente vai converter ele depois para molares.
A razão de refluxo foi informada, olha, 3,5 mols para 1 mol do produto deve ser usada. Ou seja, 3,5 mols retorna para cada 1 mol que sai, né, lá em cima. O calor latente do benzeno, né, e do tolueno, então, entalpia de mudança de fase de vaporização aí. Ele deu aí a volatilidade relativa dele, 2, no caso está assumindo constante, né? Se você construir a sua curva, você não precisa dessa volatilidade relativa. Ela só é usada para você ter a curva de equilíbrio, né? Mas se você montou sua curva de equilíbrio, você não precisa desses valores aí. Então, calcule os mols de produto do topo e do fundo obtido por hora, ok? E letra A, letra B, determine o número de pratos ideais, tá? Então, esta deixa eu aumentar a temperatura do ar aqui, né? Essa metodologia McCabe-Tillich, os pratos são ideais, então a minha eficiência dos pratos ali são 100%, né? Na prática existe uma outra eficiência que eu pego o número de pratos, né, reais, tá? Que eu não conheço, então minha eficiência vai ser o número de pratos teóricos dividido pelo número de pratos reais. Aí eu vou ter uma eficiência de pratos aí, tá? Simplesmente é para a construção dele. Então, voltando aí, determine o número de pratos ideais, ok, que é uma McCabe-Tillich serve tranquilamente, a posição de pratos de alimentação, se alimentação, então deu 3 tipos de opção de alimentação, né, B1, B2, B3, então está como líquido na temperatura de ebulição, então um líquido saturado. Outra está abaixo dessa temperatura, está 22 graus Celsius, né, então observa, se ele é líquido eu vou jogar ele lá para cima, tá? E outra, ele tem uma mistura de líquido e vapor, né? 2/3 de vapor e 1/3 de líquido aí, tá? Então, estou construindo aqui uma visualização da minha coluna de retificação, vazão de alimentação, peso molecular, né, do carbono, massa molecular, carbono e hidrogênio, né? Bem preciso aqui. Então, o benzeno é C5H6, né? O tolueno C7H8, tá? Ok, construir aí o peso molecular de cada um deles. Alguns livros já têm esses pesos moleculares. Tá? Qual é a minha concentração de alimentação? Então, 40% de um, 60% de outro. Né? Então, se eu tenho 100 quilos, vai ser 40 quilos dividido pelo peso molecular. Então, eu tenho qual é a minha vazão, né, do benzeno. Então, tem esse valor aqui. Mais a minha vazão, lembrando que é molar, porque eu peguei a massa e dividi pelo peso molecular, então achei minha concentração molar, né, da alimentação do mais volátil, que é o meu benzeno. Tranquilo, aqui fiz uma conversãozinha. E do destilado é 97%, então a mesma coisa, só que aqui é 97%, tá? É isso, 97%, e aqui a diferença, 3% que vai sair em cima. Achei então a concentração molar do destilado lá de cima. E do bottom, lá embaixo, né, não vou usar aquele valor que ele fala de 93%. Vou usar sempre em relação ao mais volátil, que é o meu benzeno. Né? Então, 7%, né? Então, 7 kg dividido pelo peso molecular. E do mais volátil, menos volátil, é 93. Ok, então achei a concentração, né, do mais volátil no bottom, no fundo, 0,08. Ok. Então, aqui, quando eu pego, né, a massa dele dividido pelo peso molecular, eu estou calculando aqui a massa da mistura. Se eu tenho 100 kg da mistura, né, observa que ele lembra bastante isso daqui, ó, tá? 100 kg da mistura, tá? Dividir pelo número de mols de cada um deles, então eu achei o peso molecular da minha mistura aqui. Então, eu peguei a minha vazão máxima, dividi pelo peso molecular da minha mistura, achei quantos quilomols por hora eu tenho aí, a minha vazão de alimentação. Ok, então destilado sai em cima, mas o bottom embaixo. Então, balanço de massa. Esse é o balanço de espécie química do mais volátil. Ok? Então, tendo, né, as concentrações e as vazões de massa de alimentação, o software resolve isso. Então, eu achei minha vazão que sai no bottom, né, embaixo, e meu destilado que sai em cima. Ok? Tranquilo. Então, na primeira condição, eu vou dizer, olha, a minha alimentação ele é vapor, desculpa, ele é líquido saturado. Tá? Então, meu F igual a 0. Perfeito. Então, tem que construir aqui a minha curva. Tá? Opa, sumir com esses valores aqui. Então, eu tenho esta curva de equilíbrios, né? Se eu conhecer, né, dados, né, reais, fica melhor ainda, senão eu vou ter que assumir aí, né, ou eu pego
essas equações de equilíbrio, né? Ou eu uso também essa volatilidade relativa aí, tá? Mas eu preciso dessa curva aqui, né? Então procure alguns trabalhos, certo? Tá? Ok. Aí a primeira, né, minha linha de alimentação, meu F igual a zero. Meu F igual a zero, ele tem uma linha, né, vertical. Tá? Então eu vou jogar ele lá para cima. Então eu vou pegar a concentração de alimentação, ele vai entrar na alimentação e vai até em cima, tranquilo. Qual é a minha concentração, né, que vai sair, né, no destilado lá em cima, né? Aqui, ó, esta concentraçãozinha aqui, 0,9745 no destilado. Então, 0,9745, vou com ela neste ponto aqui. Vai sair tanto, quem é Y, né, minha concentração do mais volátil, né, na fase gasosa e na fase líquida. Então, eu ligo esses dois pontos aqui, ó, 0,9745, ou seja, lá em cima, né, ele sairia tudo vapor, mas ele também vai sair líquido ali, né? Então está na mesma concentração. Então eu tenho o primeiro ponto aí. Tá. Ok. Tem minha linha de alimentação. Tem uma segunda linha aqui. Tá? Nesse primeiro ponto, né, eu posso ligar e dizer, ó, eu vou ter, né, meu primeiro estágio aqui, ó, nesta linha aqui. Certo? Tranquilo. Tá? Agora eu vou definir essa minha linha, né, vermelha aqui, operação de retificação aqui, ó. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho ela. Tá? Então, essa equação 11 lá do começo, né, conhecendo minha razão, né, de refluxo, né, de recirculação, eu consigo definir ela. Tá? Então eu preciso aí ter dois pontos para definir essa linha. Tá? Então é um método gráfico aqui. Meu primeiro ponto, x e y, 0,9745 aqui, ó. Tá? Então ele passa nesse ponto aqui. O segundo, né? Então, conhecendo aqui, né, minha razão de refluxo, né? Ok, primeiro ponto. O segundo ponto, x igual a zero, ele pegou um ponto bem aqui, ó. X igual a zero, meu y vai ser a concentração D pela recirculação mais 1 aí. Ele é 3,5 mols, né, mais 1. Então, para x igual a zero, né, meu y é 0,216. Aí eu consigo construir desse ponto até esse ponto essa linha de retificação. Detalhe, no final eu não preciso desenhar ela até aqui, não. Eu posso, né, dessa ponta até aqui, porque ela vai começar aqui. Então eu vou ter uma linha de retificação. Depois da alimentação, né, eu vou ter uma linha de esgotamento, que é essa preta. Então, o que eu faço? Ó, eu conheço, né? Então já tem essa linha vermelha, tenho a linha de alimentação. Quando elas se cruzarem, eu tenho um ponto da minha linha de esgotamento, né? Aí, ou linha de desorção, né? Detalhe, eu conheço a característica do meu bottom para sair. Então, minha concentração, né, é 0,0815, tá? X e Y, eu tenho um ponto. Então, eu vou ligar esse ponto com esse ponto de cruzamento. Vou ter minha linha de desorção ou de esgotamento em preto aqui. Observa que daqui, desse ponto para cá, é importante eu desenhar. Para cima, não. Tá? Interessante, só para não carregar muito o gráfico aí. Perfeito? Aí eu vou ter, olha, eu sempre parto, né, do vapor para achar o líquido, né? Depois do concentração X, eu vou para o vapor. Então, aqui eu tenho um degrau, eu posso associar isso aqui a um prato, né? O que ele faz, né? Então, ó, concentração de vapor, ele aumenta a concentração de vapor. Então, o vapor vai desse ponto para esse. E líquido, ele diminui a concentração do líquido, vai daqui para cá, em cada prato. Estão lembrados lá? Então, eu tenho um prato dele, né? Prato lá de cima ali, ok? Aí vou fazer sempre isso, ó, né? Então, YX, né? Depois YX. Então, 0,97 achei o X, 0,92, né? Então, com 0,92, o que eu faço? Então, linha de associação e equilíbrio. Ok. Aí, desço, vou até a linha de dissociação aí. Ok. Aí, achei aqui um novo Y. Outro prato, esse mesmo ponto, né? Vou até a linha de equilíbrio, onde vai ser a separação deles, tá? Então, vou achar um novo X, né? Então, foi isso que eu fiz aqui, ó.
y, um novo x. Tá? Com esse x eu vou achar um novo y, né? Então daqui com esse x eu vou achar um novo y, né? Da onde veio o prato de baixo aí, minha concentração do vapor de baixo. Tá? Ok? Então eu vou fazer sempre assim, ó, y, x, x, x. Isso que fez, ó. Então, YX. Perceba que, por ser gráfico, ele pode ter algum erro, né? Então, YX, 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 YX. Onde é que eu vou parar? Detalhe, quando eu atingir, né? Quando atingir a concentração, né? Lá na solução de baixo, né? Então, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ver aqui. A concentração X, 0,08, ele era 0,08, ficou menor aqui, ó, 8,15, né? Então, do 8, 0,14, aí no nono, 0,08, ó. Então, eu atingi aqui com 9 pratos, ó. Inclusive, ele sempre costuma passar, ele nunca para exatamente no ponto aqui. Então, com 9 pratos, eu tenho aí, né, essa coluna de retificação e consigo funcionar, né? Para essa condição de alimentação. O que vai mudar na outra condição de alimentação? Né? A, B. Colocou agora o vapor superaquecido aí. Não, o vapor com título aí. Né? Mas lembra, 2/3 evapora. Né? Lembra que está em mols, né? E 1/3 é líquido aí, aqui dentro. Certo? Tá? Então, uma parte vai evaporar e outra parte, né, vai escoar para baixo como líquido aí. Ok, vou definir aí, então, vou ter um F entre 0 e 1, né? Então, meu F é 2/3, vou calcular, né, a minha linha de alimentação, equação 17, tá? Tenho minha linha de alimentação, então ele vai entrar inclinado. O primeiro ponto é o x, y igual a concentração de alimentação. Deixa eu aumentar aqui, ó, 0. Deixa eu ver se ficou legal aqui. Isso, né? Primeiro ponto, com 0,44xy, né? Meu ponto de alimentação. Ok. Eu tenho minha nova linha de alimentação definida aqui, ó. O que eu preciso fazer? Um outro ponto. Então, eu vou dar um x maior para achar um y, né? Poderia dar menor também, tanto faz, né? Então, assumiu aí x 0,6 aí. Então, veio aqui, ó. Então, depois desse ponto, 0,6, qual vai ser o y? Menor. Então, com 2 pontos, eu acho essa linha de alimentação. Essa linha de equilíbrio já tem, né? A linha de retificação já está construída. Cruzou, tem um ponto. Este ponto, vou ligar minha linha de esgotamento aqui, ó. Então, tem uma nova alimentação que ele, como ele tem vapor, né? Eu posso jogar essa minha alimentação mais para baixo. Então, a alimentação influencia bem o meu processo, né? Aí vou fazer novamente YX. Observa até Y na linha de retificação, X, meu equilíbrio. Novamente, linha de retificação, novo Y, X a linha de equilíbrio. Tá? Aí consigo fazer meu novo esquema. Vou fazer aqui o terceiro, que seria um líquido subresfriado, para achar esse F que é negativo, né? Então eu tenho o MCP, que significa a capacidade calorífica dele, né? Pela variação de temperatura. A temperatura que ele está é 22 graus, deixa eu diminuir aqui. E a temperatura de saturação eu preciso pegar, né, nessa concentração da alimentação, que é 0,44, a temperatura de bolha aqui, 93,9. Então, 22 menos 93,9, né, essa CP da solução. Tá? Então, eu vou achar um F que fica negativo. O que ele significa? Quando ele entrar na alimentação, tá? Não tem aqui um desenho, ele arrasta o vapor que veio de baixo. Tá? Então, esse F é a variação de vapor. Então, quanto da solução evaporou pelo vapor que veio de baixo, né, dividido pela vazão molar de alimentação. Tá? Então, ele vai haver uma condensação, achou um F, tem uma nova linha de alimentação aí, negativa, ok? Então, eu coloco ele mais para cima, vejo uma representação com F, construo novamente ali,
né? Deixa eu ver aqui um pouquinho. Vou ter uma nova linha F, construo lá minha curva de equilíbrio, minha curva de retificação e de esgotamento ali quando cruzar, né? Do mesmo jeito aí. Agora um método analítico, ele dá um pouco mais de precisão. Vamos ver aí, tá? Então ele precisa de uma curva, né, analítica de equilíbrio, tá? Ele usa essa volatilidade relativa, tá? O problema é que ele não é constante, tá? Ok. E aí, a primeira situação, ele era um líquido, lembrando, sub B1, né? Ele era um líquido não, é um líquido saturado, perfeito, F igual a zero, tranquilo, tá? E aí, observa, né, eu tenho a curva de equilíbrio, depois eu tenho que ter, né, a minha linha de alimentação aqui, ó. Então, com F eu acho minha linha de alimentação aqui. Ok, tá? E a linha de dissorção, né? Opa. Desculpa, curva de equilíbrio, linha de operação de retificação, ok. Tá? A linha de dissorção, ele tem o ponto x e y da concentração lá de baixo, tá? E quando cruza com a interseção da linha de alimentação, né, com a linha de retificação, vai ter um ponto. Então, ele vai cruzar, né, essa linha de operação de retificação aqui, né, a ela aqui, com a minha alimentação, tá? E x igual a 0,04, ok, achei o ponto, né, então de x e um novo y aí, tá? Então aqui eu construo minha linha de operação de distorção ou de esgotamento, ok, analiticamente. Então eu preciso linha de equilíbrio, linha de operação de retificação, tá? Linha de alimentação, no caso o ponto de interseção deles, e aí eu faço a linha de esgotamento. Então o meu primeiro ponto, né, então, das concentrações, né, 0,0815 x e y, tá? E o outro, né, 0,044 e 0,0588 aí, tá? Então, com 2 pontos, construir uma reta, tá? Certo. E aí, vou trabalhar aí com curva de equilíbrio, linha de retificação e linha de dissorção e esgotamento. Construir essas 3 linhas, tá? Lembra, primeiro valor, né? Eu venho lá, qual é o meu objetivo? Eu preciso, então, 97,45%, né? É minha fração molar, né, de pureza do meu vapor. Então, 100% é algo muito difícil. É interessante trabalhar com 98, 99, está forçando demais, tá? 97. E aí, tendo Y, né? Vou na linha de equilíbrio para achar meu X, né? De equilíbrio aqui, ó. Tá? Então, achei o X no equilíbrio, ok? Tem o prato 1, tá? Aí, tendo o X do prato 1, tá? Vou na linha de operação de retificação para achar o novo Y. Observa que sempre olhando aí minha alimentação, né? Meu X tem que ser abaixo de 0,44, tá? Porque depois que passar essa concentração, né? Eu vou não usar mais a linha de retificação, mas a linha de esgotamento, tá? Então, voltando, com Y eu achei X, então tenho Y e X aqui, tá? Achei, novamente, um novo X no prato 2, tá? Então, com Y achei um novo X no prato 2, tá? E vou para o prato 3. Com X eu acho, né, meu novo Y, tá? E com Y eu acho um novo X, então prato 3. Né? Então eu fico entre Y e X, prato 4. Né? Ok, meu X não passou da concentração de alimentação. Vou para o 5, ok. Vou para o 6, opa, atingi, ficou com a concentração X menor que 0,44. Então não vou usar mais minha linha
né, de dessorção. Vou usar a linha de retificação agora, ou de esgotamento. Tá? Então, a linha será entre 6, né, 0,44, x, então achei yx aí. Eu tenho um pouco de dúvida, né, em relação, por quê? Porque ele está inclinado ali. Tá? Então, interessante fazer mais um sétimo aí. Aí viu, ó, ele abaixou bem, ficou bem mais baixo aqui na linha de retificação. Né? Aí depois vai para a linha de dessorção, né? O 7 vai para a linha de dessorção. Isso. E acho yx. Aí yx, agora sempre verificando a concentração de saída no bottom, né? Yx, tá? Yx, 0,084 ficou menor. Então, 10 pratos aí, né? Então, é um exemplo, né, analítico. Então, praticamente eu fico trabalhando com essas linhas, né? Se eu voltar aqui, né, o desenho aqui, então eu consigo entender bem quando eu percebo que estou usando isso daqui, ó, yx, depois yx, depois yx. Passei por essa concentração aqui, né? Então, yx, né? X, acabou um prato. Agora eu vou para a nova linha, né, de esgotamento. Yx, né? E ele passou um pouquinho, né, da concentração. Então eu fico de olho na concentração da alimentação e a concentração do esgotamento lá embaixo, né? Do bottom. Beleza. Aí, aqui ele faz um outro exemplo, tá? Que é o B. O que ele muda aqui? A linha de alimentação, tá? Que no caso, no ponto 2, ele é uma mistura. Isso, ele está abaixo da temperatura de equilíbrio dele. Tem um líquido subresfriado aí. Então tem um F negativo. Acho uma linha de alimentação aí. Tá? Ok, então ele, né, o constante de equilíbrio não muda em nada. Ok. Minha linha de alimentação tem uma nova linha de alimentação. Então, a linha de operação de retificação, né? Então, lá em cima, vou pegar, né, meus pontos, né, 09745, 09745, cruzando ele com, quando a linha de alimentação cruzar a linha de retificação. Aí eu vou ter, né, o equilíbrio deles aí. Aí acho um ponto, ok? Quando eu achei o ponto deles, né, aí é o mesmo esquema, só muda só a alimentação, tá? Então, temos aí, né, esse outro exemplo. Observa que ele saiu, né, com 10 pratos também, porém, né, ó, a concentração dele final deu 0,0815, né, nesse prato subresfriado. E nesse daqui, saiu um pouquinho diferente. Então, dependendo da condição, se você quiser mais purificado ou não, você vai ter uma alimentação, né, saturada ou não, tá? Então, isso, em linhas gerais, é só para mostrar umas orientações sobre, né, a destilação, ok? Agradeço aí a presença de todos, tá? Qualquer dúvida, faça um comentário no chat, ok? Obrigado.